Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Rommel, coordenador do Núcleo de Tecnologias Digitais, e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês aqui nesse instrumento, que é um instrumento virtual da PUC Minas. E eu queria falar um pouco para vocês, né, dessa iniciativa, essa rodada de palestras. O nosso objetivo é exatamente discutir como que essas transformações digitais estão fazendo, né, grandes mudanças no cenário das empresas, nas oportunidades de negócio e, consequentemente, nas nossas carreiras, principalmente as carreiras que envolvem tecnologia, mas não restrita a isso. Hoje nós teremos a presença especial aí do querido Marcos Borba, já esteve conosco em vários dos nossos encontros, a quem eu agradeço muito a disponibilidade e a atenção, né, para atender esse nosso pedido. Quero falar para vocês um pouquinho aqui do que a gente faz no núcleo, um pouquinho do que é a PUC Minas, para quem ainda não conhece. Esse núcleo ele é responsável pela oferta de pós-graduação lato sensu na área de tecnologias digitais, né? Então, é a maior oferta de cursos de pós-graduação lato sensu em tecnologias digitais. E aqui está um pouquinho do nosso portfólio, né? Em especial, hoje, já respondendo algumas perguntas que surgiram aí, em especial hoje a gente tem o assunto de Data e Analytics, que é esse universo de cursos que está aqui à nossa direita, em cima. Nós estamos falando aí de arquitetura de dados, Analytics e Business Intelligence, ciência de dados, tanto a ciência de dados focada em Big Data, processamento de grandes dados, né, grandes fontes de dados, ciência de dados aplicada à saúde, engenharia de dados, estatística para ciência de dados, um curso está é uma oferta nova que já está muito forte aí, já tem uma turma desde o semestre passado, geoprocessamento e análise espacial, gestão e análise estratégica de dados, 2 cursos novos de visão computacional e processamento de linguagem natural, e um curso já consolidado também de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Eu gosto de dizer que um dos nossos orgulhos aqui no Núcleo é exatamente fazer esse trabalho de discutir a tecnologia, trazer para as pessoas que precisam, no dia a dia, né, ter uma opção de formação em todas essas áreas e, em especial, aqui na parte de baixo, a gente tem aqui soluções e negócios digitais. A gente tem feito um trabalho muito forte de colocar luz, né, nesse universo de tecnologia aplicada em cada uma das áreas. Então, a gente já tem ali um esforço na área de automação de processos, gestão de produtos digitais, cidades inteligentes, geoprocessamento, IA em gestão de negócios, UX. Então, esse é um dos nossos grandes objetivos, é criar um espaço de formação que consiga orientar as pessoas nesse mundo que está em grande transformação, né? E esse é o objetivo exatamente desse espaço que a gente cria aqui com a discussão com pessoas que estão envolvidas, né, no mercado e são referência para a gente nesse contexto. Então, falando um pouquinho, quem tiver mais interesse, né, em saber aí da nossa oferta, eu vou pedir à Lívia que coloque aí no link, no chat, o link da nossa pós-graduação, né, desse núcleo, onde vocês podem ver todas as ofertas que estão em aberto e até comparar esses cursos. Tem muita gente aqui que está, né, buscando se orientar com relação à formação, outras pessoas estão interessadas exatamente nesse espaço de discussão. Quem tiver interessado nos cursos, dê uma olhadinha nesse site que vai permitir você identificar, né, a convergência que existe de um curso e as diferenças que existe de um curso para o outro. Ok? Pois bem, gente, essa é uma preocupação nossa na universidade. A missão da universidade é exatamente formar pessoas com uma grande bagagem, principalmente
com uma fundamentação humanista, né? Além da parte técnica, hoje cada vez mais a gente precisa de pessoas com uma formação abrangente, além dos hard skills, de soft skills. Então, a PUC Minas é esse lugar que a gente fala, né, mais do que uma universidade, que preza muito pela pluralidade de programas, pela excelência do corpo docente, pela interdisciplinaridade. A PUC hoje, né, atua em todas as áreas do conhecimento. Vale a pena depois conhecer um pouco mais. Ali a gente tem algumas fotos das nossas unidades. Ali tem o Museu de Ciências. E vale muito a pena conhecer a PUC, é um espaço muito agradável, né? E, além disso tudo, a PUC tem uma tradição no ensino, né? Então, a nossa preocupação ela vai em linha com a missão da universidade. Quem quiser conhecer um pouco mais, eu, em especial, tenho o privilégio de apresentar aqui o PUC-Tech, exatamente porque eu faço parte também do corpo que organiza esse programa. É um programa que permite tanto pessoas de dentro da universidade, mas também pessoas de fora da universidade, né? Permite que as pessoas consigam trazer seus negócios e amadurecer esses negócios com o nosso apoio. Então, é um programa de fomento aí à criação de startups, de empresas inovadoras. Para quem quer se aproximar da PUC, empresas que queiram se aproximar da PUC, a gente tem o PUC Carreiras, que é onde a gente abre um espaço para o contato com os nossos alunos e professores. E o PUC Play fala um pouco do dia a dia que a gente tem aqui dentro da universidade. Quero também apresentar a vocês o Instituto. O nosso núcleo de ciência, de tecnologias digitais está ligado ao Instituto de Ciências Exatas e Informática, né? Então, esse núcleo que está aqui, ó, é um núcleo vinculado na pós-graduação, vinculado aí ao ICEI. A gente tem o ICEI Talks, que é um programa onde a gente abre espaço para discutir com empresas, com pessoas aí no mercado, sobre tecnologias, sobre tudo que envolve esse mundo da tecnologia, né? A gente fala muito sobre tecnologia aplicada em várias áreas, ali vocês podem ver, né? São vários temas, a gente tem mais de 100 programas disponíveis lá no YouTube, então é um espaço também muito interessante. O ICEI ele tem um conjunto de parcerias que subsidia de forma muito interessante a formação das pessoas nas tecnologias mais novas que existem no mercado. Então, ali a gente tem a Microsoft com seu programa, né, educacional ligado ao Azure, a IBM, a AWS, a Cisco, o Google Cloud Learning. Então, são várias parcerias estratégicas para a PUC, né, e também para essas empresas, onde a gente faz uma série de ações conjuntas e várias fontes de informação, né, os periódicos da CAP, 3E, a ACM e a O'Reilly, que tem um acervo de mais de 45 mil livros à disposição aí dos nossos alunos e professores. Mas é só para dar as boas-vindas a vocês. Eu vou deixar o meu contato aí no chat para quem quiser entrar em contato pelo LinkedIn, né, e trocar ideias por ali. Fico à disposição de vocês, também tem um papel aqui de relacionamento com o mercado, na assessoria ao Instituto, a diretoria do Instituto de Ciências Exatas, e será um prazer receber vocês, né, para a gente bater um papo, tomar um café, comer um pão de queijo aqui. Se for presencial, a gente traz esse carinho mineiro, essa maravilha que a gente tem aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos, e agora eu quero encerrar aqui essa minha primeira parte e deixar a palavra com essa pessoa querida, já nos apoiou em vários eventos. O Marcos é uma referência quando a gente está falando em Data Analytics, uma pessoa que traz reflexões o tempo inteiro para a gente nas redes sociais, né? E propaga
a mensagem aí para ajudar que a gente não seja pego pelo tsunami que está vindo, né, Marcos? Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória também. Eu vou te deixar à vontade para falar um pouco, né, de todo esse universo que você atua. O Marcos é uma referência global na discussão aí sobre ciência de dados, data analytics. Para quem não acompanha ele no LinkedIn, eu faço esse convite. E, meu amigo, deixo você aí com a palavra para que você possa trazer algumas informações interessantes para a gente do que está acontecendo aí no Brasil, no mundo, tá certo? Mais uma vez, obrigado por esse carinho, essa gentileza aí de vir aqui conosco nessa rodada. Gente, com vocês, Marcos. É um prazer, Rômulo, estar aqui. Boa noite a todos. Meu nome é Marcos Borba, trabalho com tecnologia, já vai fazer em torno de 40 anos com tecnologia, e na área de dados, 20 e poucos, né? Desde do conceito de business intelligence, né? Que veio evoluindo, né? Começou com o conceito de data warehouse, business intelligence, depois passou para o conceito de... Depois veio todo esse tsunami, igual o Rômulo falou, de 15 anos para cá, veio Data, né? Big Data com Analytics, Machine Learning, que já é uma coisa antiga, mas agora com tecnologias que a gente tem, e principalmente com hardware e software, a gente consegue desenvolver isso, né? E principalmente a inteligência artificial, né? O conceito de inteligência artificial em si também é antigo, mas a questão é o seguinte, não tinha muito hardware nem software para rodar, né? O pessoal tinha um conceito, mas foi evoluindo em cima disso, né? Então, o primeiro curso que eu fiz de dados foi na década de 80, e o primeiro projeto de BI mesmo foi na década de 90. Nós pegamos na década de 90, então de 96, o primeiro projeto de BI que a gente fez da área, principalmente da área financeira da CEMIG, que eu participei junto com ele lá. Foi um projeto bem interessante, né? E se você pegar o tempo, tem 20 e tantos anos, quase 30. E de lá para cá, principalmente dos inícios do ano 2000 para cá, sempre trabalhando na área de dados, né? É uma área que eu sempre gostei muito, é uma área muito boa e só está melhorando, né? A área toda de tecnologia está melhorando, né? Quem está aí procurando curso ou está estudando é realmente uma área que está cada vez mais quente, mas é uma área que você tem que dedicar muito, né? Qualquer área, é o conceito do lifelong learning, quer dizer, aprender a vida toda, né? Não adianta só estudar na faculdade, é importante estudar na faculdade, fazer os cursos, mas sempre ir acompanhando no dia a dia, porque está cada dia mais evoluindo, né? A evolução está gigante, né? E esse conceito eu vejo desde 2007. 2007, que foi o mainstream do BI, se você parar para pensar. Porque foi que a IBM comprou a Cognos, aí virou IBM Cognos, a SAP comprou a BizObjects, a Oracle comprou a Hyperion, e a Microsoft ficou ali, compra, não compra, e partiu para desenvolver os produtos dela, que é aqueles produtos Report Service, Analyze Service, e depois culminou no Power BI, né, que é quando ela fez o Power BI. Então, assim, eu considero que 2007 foi o mainstream mesmo do BI, o conceito de Business Intelligence e Analytics, ir para referência. As empresas grandes começaram a oferecer. E esse conceito também é muito importante. Você vê que cada vez mais essas empresas viraram empresas de tecnologia. E hoje em dia, todo mundo, na verdade, toda empresa é uma empresa de tecnologia. E todo funcionário de empresa, tirando... Assim, a maioria hoje é um analista de dados. O funcionário da empresa tem que saber trabalhar dados, tem que saber manipular dados, tanto analisar quanto não precisa gerar os dados, mas principalmente analisar. Então, o funcionário também tem que ter esse conceito de análise de dados, que é importante para qualquer profissional. Além da gente que desenvolve, né? Por exemplo, quem desenvolve essa parte, esse conceito, é importante também ter análise de dados, né? E o que eu considero, principalmente depois da IA agora, e o conceito de IA generativa, o conceito de IA generativa, então, agora pegou, né? Porque outro dia, para você ter ideia, eu estava chegando num prédio, eu conheço o pessoal lá, o porteiro me perguntou o que eu achava do chat GPT. Eu falei, pô, se o porteiro está perguntando o que eu acho do chat GPT, o negócio furou a bolha, né? Porque antes tinha aquele conceito mais voltado para a área de tecnologia, o pessoal falando de machine learning, ainda tinha
já tinha inteligência artificial. Só que com o chat GPT, todo mundo viu assim, é uma coisa que eu pergunto, ele responde. Então, a pessoa entende o que está funcionando ali. Ela entende não o que está funcionando, mas entende a resposta que ele está tendo. Eu faço uma pergunta para o chat GPT, ele me responde. Então, isso foi muito interessante. Assim, o chat GPT, ele, em termos de inteligência artificial e a IA generativa, ele furou a bolha, né? Porque agora todo mundo fala. Você fala com qualquer pessoa, todo mundo sabe o que é chat GPT. Antes, não, você tinha que falar, não, isso aqui é um conceito, é machine learning. Mas o que é machine learning? Aprendizado de máquina, você tinha que explicar. O chat GPT você não precisa explicar. Hoje em dia, foi assim, a maior adoção em relação a qualquer produto de tecnologia foi o chat GPT, que atingiu milhões em pouquíssimo tempo. Né? Então, você vê que é uma questão que furou a bolha mesmo e gerou. Tem a desvantagem que eu acho que é bom e ruim ao mesmo tempo, que é o hype que tem em cima da IA. Esse hype que tem em cima da IA, eu não gosto muito do hype, porque o pessoal acha que é fácil, não. Isso aí é conectar, fazer isso, fazer aquilo, acha que é só pedir. E muita empresa começa a pedir esse conceito de IA. Desenvolver um IA, acha que, assim, vai resolver, é a panaceia, vai resolver qualquer problema deles. E não é, né? Então, você vê que eu quero até compartilhar uma tela aqui. Essa parte de Data Analytics, uma coisa que eu acho importante é isso aqui, é a questão do dado, né? Qualquer coisa, inteligência artificial, machine learning, big data, analytics, BI, se você não tiver o dado, a qualidade do dado for boa, não adianta. Então, o que a gente vê muito é isso aqui, ó. Como o cliente descreve seus dados e como é que os dados são. Eu sou consultor há mais de 20 anos, 20 e poucos anos, a maioria das empresas, você chega, como é que são seus dados, sua primeira reunião, tudo mais, antes de vir, o cliente descreve como se fosse esse primeiro aqui, como o cliente descreve os dados. E como é que os dados deles estão, né? Estão em Excel, estão em documento, tem TXT, PDF, não tem normalização, não tem nenhuma padronização, não tem nada, né? Então, é muito normal a gente chegar na empresa e ver os dados desse modo, né? Então, muitas vezes, o mais importante é como os dados estão na empresa. Quer dizer, é o conceito de qualidade de dados, de governança de dados, isso é muito importante, né? Um catálogo de dados também, hoje em dia, cada vez é mais importante. Eu já dei consultoria para uma empresa que é o seguinte, ela tinha o mesmo nome de informação, era um na área financeira, tinha o mesmo nome. Um na área financeira, um na área contábil, um na área administrativa. E o pessoal, e conceitos diferentes, mas o nome do dado era o mesmo. Quando a gente foi fazer o dashboard, eles falavam, esse dado é da contabilidade, do financeiro ou do administrativo. Porque o pessoal tinha silos, né? E hoje em dia não dá para você ter silos de dados, você tem que integrar tudo, ainda mais com o conceito de Big Data e Data Lake, se você colocar os dados todos no mesmo local, se você não tiver um catálogo funcionando bem e bem definido, fica essa dúvida, entendeu? Então, o pessoal falava, era um conceito, um KPI lá da área contábil era um, na área financeira era outro, na área administrativa era outro. Eles usavam o mesmo nome, mas com conceitos diferentes para tomar decisão diferente. Então, o que tem que fazer? Unificar aqueles dados, ter essa governança, entendeu? Ter essa governança, ter a qualidade, definir um catálogo de dados. Hoje em dia, com as plataformas de dados, por exemplo, a Databricks, agora recente, ela colocou o catálogo dela como open source, né? O Unity Catalog da Databricks já é open source, então você consegue trabalhar com ele e outros catálogos. Tem vários catálogos open source também. Outra coisa que é interessante também são as modernas plataformas de dados hoje, né? Plataforma de dados. Hoje tem o Microsoft Data Fabric, que juntou toda a parte de conceito Data Factory, Synapse Data Engineering, que era bem separado, e agora esse conceito ficou todo junto. E tem um conceito que eles criaram do One Lake, né, que é o Data Lake da Microsoft, né, que você pode gravar também hoje, além de ser só um Data Lake, você consegue também gravar como o Delta Lake, né, que a gente pode ver aqui, tá vendo? Ou tabelas pode ser Delta ou Parquet. Então, tem, por exemplo, a AWS também tem toda essa plataforma dela, né? Microsoft, a AWS, aí tem todos quem trabalha com a AWS, tem várias empresas, hoje já são multi-cloud, mas muitas vezes a empresa já prefere adotar tudo em relação
ao utilizar uma só, né? Então, muitas vezes usa a Microsoft, usa o Azure e usa toda essa parte do Data Fabric da Microsoft. Ou usa a AWS também, usando toda essa parte de plataforma dela, ou o GCP, né, a plataforma de dados do Google, né? Aí cada uma tem, por exemplo, o GCP tem como Data Warehouse, tem a parte de BigQuery e tudo mais, tem a parte de notebook, você trabalhar com Machine Learning, AutoML. Aí cada empresa tem as suas ferramentas, os Vertex aí, que é bem interessante esse Vertex aí do Google, né? E dashboard muitas vezes deixam em aberto. Hoje em dia, em relação à visualização de dados, o Power BI está bem homogêneo assim, nas empresas. Você vê, tem Tableau, mas você vê assim, o Power BI realmente dominou essa parte de visualização de dados, criação de dashboards, está bem definido em cima disso. Outra bem interessante é a outra plataforma de dados também, a Databricks, né? Ela tem a Data Intelligence Platform e com a série de coisas. Ela agora lançou, teve o Data and AI Summit da Databricks. Aliás, uma semana atrás da outra, teve Snowflake, o Summit da Snowflake e o Summit da Databricks. E em relação ao Summit da Databricks, ela fez uma série de lançamentos. Um deles foi o Unity Catalog, que ela colocou como open source, e lançou também uma série de outras coisas. Agora, o importante da Databricks, que eu acho, é o seguinte, ela nasceu dos criadores do Spark, né? Eles criaram o Spark, criaram a MLflow, criaram o Delta, né? O Delta Lake, o conceito de Delta Lake e Lakehouse, e uma série dessas ferramentas deles depois eles disponibilizam como open source. Então, você pode trabalhar com Delta Lake, né? Você consegue trabalhar com Delta Lake em outras plataformas, não precisa ser do Databricks. Você consegue trabalhar com Delta Lake, por exemplo, sem custo de software, você paga só a cloud, em qualquer outra das 3 principais clouds, na IBM também, né? Então, você pode pegar na Azure da Microsoft, na AWS, na GCP do Google, né? Na Google Cloud Platform. Então, você consegue trabalhar em todas essas ferramentas, você consegue criar o Delta Lake, né? Que foi uma grande jogada que eles criaram, porque antes era o Data Lake, mas o Data Lake não tinha aquele conceito ACID, né? Que eles falam que é o conceito de integridade, de manter relação, manter versionamento. É um conceito que eles criaram em cima do Delta Lake, né, as tabelas Delta Lake, como o conceito de banco de dados, mas em cima de um Data Lake específico, é o Delta Lake. Né? Então, eles criaram todo esse conceito de tabelas bronze, silver, gold, para você fazer essa parte, como se fosse assim, a tabela bronze é uma tabela de stage, comparando com essa parte de ETL, né? E as outras você trabalha, você faz transformações e depois na tabela Gold você disponibiliza os dados ali para trabalhar em relação à busca, né? A partir dali você pode fazer leituras, pode usar real time, pode usar uma série de coisas. E o interessante do Unity Catalog, que ele é operável por todas, tá vendo? Todas o ecossistema de Delta Lake consegue trabalhar com ele em todas essas informações, né? Aqui, AWS, Google, Azure e uma série de outros acessos. O ecossistema também, Salesforce, NVIDIA, pode trabalhar com uma série de outros também, e a parte do Iceberg Ecosystem também. Você consegue trabalhar com o conceito do iceberg. Né? Não sei se o pessoal está a par desses conceitos, principalmente dos softwares Apache, né, o software open source, que são bem interessantes hoje em dia você utilizar, muitas vezes, ou você pode utilizar software proprietário, você pode utilizar software open source, ou você fazer uma junção dos dois, que é o melhor dos mundos. Muitas vezes, o software, por exemplo, o software da Databricks, muitas vezes, você consegue, por exemplo, carregar o Spark. Você consegue carregar o Spark, trabalhar com cluster de Spark na AWS, no Azure, no GCP, você consegue trabalhar com ele lá, ao mesmo tempo também você consegue colocar essa camada junto com o Spark, a camada do Databricks. Outra plataforma muito interessante de dados também é a plataforma do Snowflake, né? O Snowflake também é bem interessante a parte que ele trabalha, né?
Ele tem um conceito um pouco diferente, que ele faz uma modelagem, que chama de Curated Modality, né? Eles colocam aqui, tá vendo? Automático, incremental, refresh e dynamic tables, é o modo dele trabalhar. Ele carrega as tabelas RAW, que a gente fala que são as tabelas brutas, né? O dado do jeito que vem de fora, e você trabalha ele, depois você pode fazer a parte toda de validação de dados, né? A parte de monitoramento com o Snowpark, e você tem a parte do Analytics, você pode trabalhar com Python ou com o que eles chamam de Snowspark, né? Que é o Spark, junto com algumas configurações que eles fizeram. Em termos de linguagem, está bem definido nessa área de dados, o Python está dominando bastante, né? Apesar do Spark, o conceito de Spark com Big Data vir com a linguagem Scala, que eu gosto muito, acho bem interessante, o Python é muito mais fácil de trabalhar, a curva de aprendizado é mais rápida e tem muita biblioteca para PySpark ou que você trabalha, que você consegue trabalhar com Python, com Big Data. Então, assim, é uma linguagem fácil de aprender e bastante poderosa. Né? Muita gente, às vezes, não gosta porque acha que o Spark é uma casca de outra linguagem abaixo, tudo mais, mas em termos de aprendizado é melhor do que você ficar, porque a curva de aprendizado, dependendo da linguagem, Scala já é maior, um C++, se você quiser trabalhar, também é maior. Eu só quis dar uma passada nessa parte das plataformas, mas para o pessoal ter uma ideia do que tem, que cada um pode fazer, né? Ver que é bem completa. Às vezes, por exemplo, no curso, às vezes vai vendo só os conceitos. Vocês trabalham nos cursos com alguns fabricantes específicos ou mais só com os conceitos? A gente tem uma atuação que tange, né, a fundamentação, mas para cada uma dessas frentes, a gente traz uma plataforma de referência. Então, como você disse mesmo, na parte de visualização e dashboard, a gente trabalha muito com o Power BI. Alguns professores gostam de falar do Tableau, né, mas outros professores gostam muito do Click. Na parte de IA propriamente dita, quando a gente trata o público mais leigo, ou seja, o público que vem de outras áreas, a gente utiliza aí as plataformas que usam uma abordagem low code, no code, e quando a gente está com os engenheiros de ciência de dados, os engenheiros de inteligência artificial, aí a gente trabalha fortemente com as plataformas de programação. Então, o Python costuma ser a linguagem mais utilizada, né, exatamente pelo arsenal de bibliotecas que fornece, né, e como que ela consegue se integrar às principais plataformas. Uma coisa importante nessa sua fala aí é mostrar o quanto que o mundo de tecnologia, as big techs, elas estão se preparando para prover esse arsenal todo no modelo de serviço, né? Se você puder voltar um slide ali, onde tem o Fabric, né, da Microsoft, você consegue ver que é o seguinte, ela está preparando um arsenal de soluções que vai da visualização, vai da integração, vai do processamento de grandes volumes de dados ali, de real time. Então, você tem essa condição de fazer todos os projetos com um arsenal, seja, como você bem disse, né? Gostei da fala, porque a gente tem as ferramentas open source que deram a origem a essas plataformas mais convergentes, né, de cada um dos grandes fabricantes. Então, é mais ou menos isso que a gente trata nos cursos. Tem cursos que têm um foco no cara, né, um profissional com uma experiência mais já de longa data, e tem os cursos que têm o foco nas pessoas que estão chegando, que estão buscando transição de carreira, ou que estão buscando, eu costumo dizer, muita gente não está fazendo transição de carreira, mas está querendo trazer isso para dentro da sua carreira, né? Então a gente tem o atendimento a todo esse universo, sabe? E aí, igual você Mas falou, obrigado pela pergunta. acaba que está
está convergindo muito, igual você falou, a parte de engenharia de software, né, desenvolvimento, com a parte de dados, né? As duas partes estão convergindo, né? Estão juntando. O pessoal está começando a trabalhar tanto no desenvolvimento de software junto com a parte de dados, né? Então, existe uma convergência dessas duas áreas. Você falou, a É, ideia é o cientista de dados se transformar também num engenheiro de software, mesclar essas duas formações, né? Então é importante, até o pessoal só de desenvolvimento, aliás, eu tenho vários colegas que estão fazendo isso, né? Que são da área de desenvolvimento só de software, só desenvolvia a parte de software, sem olhar a parte de dados, e agora estão convergindo para a área de dados também. Continua como engenheiro de software, desenvolvedor, mas convergindo, né? As duas áreas. E a área de dados é, também, quando tinha só a questão de BI, muitas vezes não tinha tanta linguagem. Agora, com a questão de Big Data, Machine Learning, inteligência artificial também juntou, né? Tem essa junção com o profissional dessa área também tá desenvolvendo mais, né? Então, isso é importante, essa conjunção das áreas, né? hoje, quando você vai, né, ouvir as grandes empresas que estão implementando as soluções de inteligência artificial, né, as soluções de ciência de dados, uma preocupação muito grande é como você colocar isso em velocidade de cruzeiro, Né? você colocar isso dentro da operação de sistemas de maneira estruturada e de maneira que dê condições para você manter isso. Então, as práticas DevOps, elas já chegaram dentro, já há algum tempo, né, É, chegaram dentro da área de dados. Então, as práticas de MLOps, né, já são realidade e as empresas mais maduras conseguem implementar isso, a, a, a publicação daquilo que é criado de uma maneira integrada, de uma maneira bem pensada, né, estruturada. né? Então, isso lembra muito a engenharia de software, ou seja, como é que você pega aquela solução e coloca no seu ambiente de operação sem dor de cabeça, né, integrando aí a operação da empresa. Né? Até entrando no conceito de CI e CD também, junto com a parte de engenharia de software, né? O que eu vejo que às vezes muita empresa faz é dividir isso, algumas empresas estão fazendo, outras já estão voltando atrás, é dividir a parte de ciência de dados, né, data science, da parte de engenharia de dados. Então, às vezes você entra numa empresa, você vê que tem duas gerências e às vezes tem uma gerência de engenharia de dados, uma gerência de ciência de dados, e muitas vezes só conversa o gerente ali, mas a equipe não conversa. Isso é uma coisa, é um erro que eu vejo nas empresas, e eu sempre pontuo por causa disso, porque muitas vezes o que o pessoal está precisando lá na ponta, muitas vezes só troca uma ideia no nível de gerente, mas tem que ser uma equipe, a equipe tem que ser multidisciplinar, eu acho que não pode separar, né? Tem empresas que separam, mas está tendo uma tendência de convergência, né? Às vezes separa para ter assim, são equipes, mas acaba virando silos, né? Eu mesmo, já recente, de uma consultoria para uma empresa que era separada. Aí, na hora que o pessoal de engenharia de dados fazia os pipelines, tudo mais, chegava lá na frente, está faltando informação. Por quê? Porque não teve a integração suficiente de ciência de dados e engenharia de dados, sendo que as duas áreas são de dados, né? Então, isso é interessante, assim, de empresas, muitas vezes, em consultoria para empresas, é pontuar isso, né? Pontuar, vocês têm que ter uma convergência e outra coisa, né? Cada vez mais, se uma área fica pedindo para outra, isso gera um gap. Às vezes as duas áreas trabalhando juntas, em vez de uma solicitar serviço para outra, trabalhar juntos mesmo. A maioria das empresas já está atendendo a isso, o cientista de dados trabalhando com engenheiro de dados. Vamos falar agora um pouco do buzz que tem, do hype, que é justamente a IA generativa, né? É justamente o que eu falei, né, com o chat GPT, ela furou a bolha, assim, porque antes, por exemplo, já em torno de 2018, 2019, dava muito consultoria de IA e muitas vezes a empresa não tinha ainda as IA generativas que tem produção igual hoje, com o chat GPT, o Gemini, esses todos que tem aí. Então, o que acontece? As empresas muitas vezes chamavam, já tinha um certo hype dentro das empresas, não
porque, igual eu falei, a generativa com o ChatGPT estourou isso aí, todo mundo trabalha com isso, outras funções também. Mas em 2018, 2019, você começava a dar consultoria de IA, e muitas vezes a empresa chamava e falava, eu quero implementar IA aqui. Eu falei, não, você tem que pensar em que você quer resolver. Pode ser IA ou não. Às vezes você quer só um pipeline de engenharia de dados para gerar informação, para você trabalhar com cientista de dados, mas você ainda não quer uma IA. Você não precisa de um IA. Você pode precisar de uma IA lá na frente, fazer. IA era muito focado, principalmente em machine learning e algumas coisas em deep learning, né? O que o pessoal chamava de IA estava muito em cima disso. Hoje já ficou um guarda-chuva muito grande. Agora, inclusive, teve empresas que começaram com esse boom de IA alguns anos atrás, mas porque, assim, via outra empresa implementando, queria implementar para falar que está implementando IA. E é às vezes, muita desilusão, porque às vezes ele quer implementar IA numa coisa que não precisa de IA, e às vezes quer dar um tiro de canhão para matar um mosquito. Muitas vezes tem uma solução muito mais barata, muito mais rápida de desenvolver, que vai resolver o problema dele, né? Então, principalmente quem for trabalhar com consultoria na área de dados, tem que pesar isso aí, né? Sem querer tirar assim a ilusão ou o querer desenvolvimento de tecnologia do cliente, mas pensando no que tem que resolver. Porque muitas vezes o cliente quer fazer, não, quero fazer isso aqui, um pipeline com Spark para carregar uma IA rodar. Fala, beleza, você quer fazer isso? Quer. O custo de cloud é tanto, o custo de desenvolvimento é tanto, aí a pessoa muitas vezes fala, isso aí não compensa, assim, você não tem um retorno do investimento, que é o mais importante hoje em relação a qualquer coisa de software e a área de dados. Tem que tomar muito cuidado, é o retorno do investimento. Não adianta desenvolver uma IA e a IA ficar caríssima, porque hoje em dia, se você for rodar queries em engenharia de dados, dependendo do pipeline, dependendo da consulta que você montar ali, fica caríssimo, né? Então, uma das coisas até é acostumar justamente a trabalhar cada vez mais, fazendo um tuning da informação, fazendo uma compartimentalização da informação para esse custo ficar cada vez mais baixo, né? Porque muitas vezes empresas chamam para dar consultoria e falam, não, eu criei isso aqui, mas eu criei um monstro, e agora ele está crescendo cada vez mais. Então, muitas vezes você tem que pensar, por exemplo, você vai rodar, por exemplo, como é que você escala, por exemplo, um pipeline, pensando em engenharia de dados? Como é que você escala um pipeline, muitas vezes, que começa a gerar queries que ficam em milhares de reais ou dólar, né? Cloud, conta de cloud de empresa grande, sempre tem uma cobrança forte. E isso é importante pensar, né? Então, por exemplo, você vai escalar, por exemplo, se você está fazendo engenharia de dados, como é que você escala um uma consulta, um pipeline. Você pode criar uma situação, por exemplo, o pessoal tem trabalhado muito com Kubernetes, né? Que é interessante. Você consegue fazer um auto-scaling ali, dependendo do que for, e colocando, né? Você consegue controlar, por exemplo, com um software de controle de pipeline, por exemplo, igual o Apache Airflow. O que você faz com ele? Você consegue controlar, assim, vai gerar mais informação? Vai. Sobe mais um Kubernetes, e você, em vez de fazer a parte vertical, você faz no horizontal. Precisa subir mais? Você sobe um Kubernetes, trabalha com ele. Ah, não precisa mais? Você tira ele. Então, você pode ir controlando isso. Isso é muito importante, né? Essa parte de engenharia de dados. E em relação à IA generativa, é o que a gente vê. O que é a IA generativa? São as IAs são ensinadas, igual são modelos de LLMs, né? Modelos grandes de dados, que são treinados, e a partir dali, grande base de dados, você consegue criar outras informações, ele consegue definir aquilo ali e criar. Né? Então, hoje em dia você vê o próprio chat GPT mesmo e outros também, já tem esse conceito de conectar com o banco de fora e você fazer isso aí trabalhar junto. Isso é bem legal. Ao mesmo tempo também, justamente, tem que sempre tomar cuidado, né? A parte de IA, o que acontece na parte de IA generativa? Você tem que tomar muito cuidado para não... Porque saiu até um estudo da I3E que você citou aí, saiu uma pesquisa deles, um paper mostrando, né, que o ChatGPT criou a crítica GPT, né? Ele criou um outro GPT, né? Um outro LLM para criticar, ver se o que ele está gerando é certo ou não, né? Porque gera muita informação, mesmo hoje ainda gera
já melhorou bastante, mas mesmo assim ele acontece que ele fala que é alucinar, né? Quer dizer, quando a inteligência artificial alucina, significa o seguinte: ela fez uma integração de dados no conceito de informação e trouxe uma informação que não tem nada a ver. Por exemplo, eu fiz uns comentários na época, um livro que uma pessoa lançou. O primeiro chat GPT que entrou, perguntei por mim, ele falou que eu tinha escrito o livro. Eu não escrevi aquele livro, entendeu? Então, depois eu vi o seguinte, depois dos outros treinamentos, aquela informação já não veio mais. Então, assim, já melhoraram a parte do treinamento do modelo. Então, isso é bem interessante também nessa parte. Eu não sei se você já teve alguma coisa, Rômulo, o pessoal, quando for responder, se teve alguma coisa de alucinação, assim, uma resposta mais estranha, né? Você já teve, Rômulo, alguma coisa nesse sentido, testando essas IA generativas? A IA, ela responde aquela sua pergunta de alguma maneira, né? Justamente. Então, as perguntas feitas de maneira estruturada para um lugar que não existe, ela vai criar algo em cima daquele universo que você estabeleceu. Então, é muito importante entender, né, a estrutura de uma IA generativa, que é um modelo probabilístico, que vai fazer uma sequência, né, de palavras. E aí essa sequência de palavras é a sequência mais propagada nos textos que a gente encontra pela internet e que ela foi treinada, né? Então, saber fazer a pergunta é essencial. Justamente, é a engenharia de prompt, né? É saber criar o prompt da pergunta, saber montar aquilo ali, né? Isso é até interessante, justamente, o pessoal falando das profissões que vão. Muitas profissões podem acabar, mas vai gerar muitas profissões, né? Hoje tem uma profissão que tem demanda, muita demanda, é engenheiro de prompt, né? Saber montar os prompts certo, tudo mais. Só que não é uma coisa que eles falam que a longo prazo já não vai ser tanto, que o negócio vai evoluir tanto que não vai ser uma profissão assim que vai alongar, né? O que eles falam interessante na área de AI, que vai ser criado na área de inteligência artificial, é os treinadores de AI, os auditores de AI, o pessoal com foco em ética na AI, né? Ética, privacidade, assim, os analistas disso, mesmo tendo tudo automatizado, vai precisar desses profissionais junto com com ferramentas, claro, mas para acompanhar, né? Não deixar, porque você vê vários casos de inteligência artificial que eles soltaram ou que alguma coisa automatizada que gerou problema e eles desligaram, né? O próprio tem os casos, por exemplo, da IA afetiva, né? Eles queriam analisar o sentimento e viram que é um negócio complicado. Os testes que eles fizeram, toda essa parte de afetivo, por exemplo, está me filmando aqui, estou te filmando. Será que você está com raiva? Será que você está feliz? Muitas vezes você não consegue definir isso aí através de analisando, né, a imagem, né? Você não consegue definir essa parte. Então, a questão, por exemplo, a parte de afetiva, essa parte de conjunção homem-máquina, é uma área que está sendo bastante estudada e é bem interessante, né, essa parte de afetivo. Vocês têm falado alguma coisa sobre isso nos cursos aí também, Rony? Tem uma proposta muito nova, o professor Tadeu está aí, até pode nos falar um pouco mais, tanto de visão computacional quanto do processamento da linguagem, né? Que você consegue avaliar o sentimento, então tem a disciplina de análise de sentimentos, quando a gente fala do processamento de texto, né? Identificar qual é o tom, qual é a inclinação daquela fala. Isso está dentro do processo, né? de linguagens naturais. E na visão computacional você tem já algoritmos bem consistentes aí que conseguem fazer, né, a identificação de sentimento a partir daquilo que ele consegue visualizar. Então, assim, já existem modelos bem treinados hoje que conseguem identificar
o, o mood, né, o humor da pessoa, e extrair informações ali de maneira muito interessante, né? Isso já tem. Agora, a parte de afetividade mesmo, que ainda está pegando um pouco nessa parte, igual você falou. Você consegue visualizar uma série de coisas, mas muitas vezes esse estudo em relação ao afetivo, ainda, até para o ser humano é difícil, né? Muitas vezes, dependendo com quem você tem relacionamento, tudo mais, você tem essa parte. Então, é uma coisa que é... Mas tem evoluído bastante, né? Todas essas áreas de inteligência artificial têm evoluído bastante, né? Até Na possível. palestra de ontem, o Akita falou um pouco sobre os novos modelos de linguagem, né? Onde eles já incorporam uma certa amistosidade ali no diálogo com os interlocutores, de tal forma que você já consegue ter uma realidade muito próxima do que seria um diálogo real. Então, isso já está sendo incorporado nos modelos de linguagem que estão por trás desses grandes né, os LLMs, os modelos de linguagem gigantescos aí. Não, já tem, inclusive tem esses modelos, o conceito justamente de multimodal, né, que busca também a integração completa também, né, bastante coisa em relação a isso. A turma está colocando várias perguntas aqui nos nossos formulários. Então vamos lá. O Cristiano, ele perguntou assim: por que você gosta de trabalhar na área de dados? Por que eu gosto de trabalhar na área de dados? Isso. Eu fui, igual eu falei com você, eu fui apresentar na área de dados na parte quando tinha a criação do Data Warehouse. Então, assim, eu achei bem interessante aquele conceito, porque como é que começou o conceito do Data Warehouse? Os sistemas transacionais das empresas, que hoje são, por exemplo, seriam os RP, CRM, eles tinham as informações transacionais ali. Mas quando um gerente, alguma pessoa, ou alguém do board, um diretor, vice-presidente, ou CEO da empresa, fosse tomar a decisão, ele pedia um relatório. Muitas vezes o pessoal falava, não, esse relatório eu vou levar 2 meses para fazer, 1 mês. Quer dizer, ele falou, preciso dessa informação agora. Então, eles criaram o conceito, eu achei bem legal, o conceito de Data Warehouse, para você ter já a informação ali estruturada e, a partir dali, você já gerar relatórios que a pessoa, quer dizer, o conceito de cubo, né, o conceito OLAP, que chama, é um cubo, as informações multidimensionais, o relacionamento delas, e, a partir dali, você consegue tirar relatórios em cima daquilo. Eu achei bem legal esse conceito que foi criado para resolver esse tipo de problema, né? Você ter a informação transacional nas bases de dados, isso desde a época dos mainframes, e depois começou nos microcomputadores, você ter essa informação ali, a empresa tem o dado, mas não tem a informação trabalhada para virar conhecimento, não tinha, né? Então, começou desse modo. Então, eu achei bem interessante quando eu comecei a trabalhar nessa área, como eu falei, no final da década de 90, eu achei bem interessante assim, isso aí, você poder, a partir dali, tirar relatórios, que agora viraram esses dashboards, muitos fantásticos que o pessoal tira e sabendo analisar os dados, hoje em dia, e é uma área que foi evoluindo. Hoje você tem conceito de real time, né? Você tomar decisão em cima de informação e com a evolução de machine learning e IA, você também tomar decisão em tempo real, né? Então, isso é muito bacana, né? Gostei muito, né? A partir daí, né? Como eu comecei a trabalhar há bastante tempo, foi desde o início. E dali foi evoluindo e só melhorando, né? Assim, com a tecnologia e as metodologias, hardware, software, muito em cima disso. Obrigada, Marcos. A próxima pergunta é do Gabriel Teodoro, e ele pergunta assim: Marcos, por que você, como um experiente na área de dados, o que você espera de um júnior na área de dados e IA que te dá uma boa impressão na hora da contratação? Eu espero, igual você falou, se for júnior, for trainee, eu espero que ele seja assim, goste de aprender e seja curioso. Já tenha fundamentos, igual você falou, ele está na universidade, ele está pegando os fundamentos, mesmo se for autodidata também,
se ele já tiver alguns fundamentos, mas você vê que a pessoa quer aprender, aprende rápido, e tem interesse, e é uma área que tem que ser bastante curioso, né? Então, eu acho que isso é importante, né? Ótimo. Vamos para a próxima. Ele pergunta assim: quais são os melhores projetos para construir um portfólio ao iniciar carreira em IA? Hoje em dia, tem uma base, a Hugging Face, uma base bem interessante. O seguinte, você pega projetos ali, tem a Kaggle também, o pessoal usa muito a Kaggle, e a Hugging Face. A Hugging Face já tem projetos ali, você pega datasets, você pega já LLMs ali, você consegue baixar na sua máquina, ou pegar uma máquina para começar a trabalhar com coisas menores em termos, né? Mas você consegue já ali fazer muita coisa. Vou até colocar aqui, chama hangface.com. Ela é bem legal, é open source e você consegue baixar ali e trabalhar. E tem toda assim, a parte de orientação. Tem muita coisa também, se você pesquisar, tem outros de GitHub, igual eu falei do Kaggle, e tem muita gente ensinando aí também, disponibilizando, né? Kaggle também é interessante, esse que o Romeu colocou agora. Ótimo. Vamos para a próxima, que é o Felipe. Ele pergunta assim: quais projetos se encaixam em um portfólio para Data Analytics? O Data Analytics é bem grande, depende em que ele quer focar, né? Igual eu falei. O que ele pode procurar é, por exemplo, em IA, esse Hugging Face, IA, Machine Learning, esse Hugging Face tem bastante coisa. O Kaggle tem muita coisa de ciência de dados, né? No Kaggle ele pode entrar ali, que o Kaggle é uma plataforma de competição, né? Você resolve alguns problemas ali e é ranqueado. Então, é bem interessante. Isso também você pode ver o que o pessoal fez ali. Então, isso é interessante. Agora, em relação a portfólio, ele pode ver alguma coisa. Por exemplo, se ele trabalhar numa empresa, ele vê alguma coisa que ajude ele a resolver, ou ver algum projeto que já tenha dentro da empresa e tentar evoluir o projeto. Então, varia muito. Por exemplo, tem muita gente hoje em dia que, por exemplo, se for trabalhar em visualização de dados, igual falou, tem Power BI, Click, tem o Tableau. Então, varia muito do qual a vertente que ele quer pegar, né? Que é muito amplo, né? A parte de Data Analytics é muito ampla, né? Ótimo. Agora vamos para a próxima. É o Daniel Cima. Ele pergunta assim: a análise de dados é uma carreira que oferece oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional, ou seja, há uma progressão de carreira ou tende a ser uma carreira com certa estagnação. Quais seriam as progressões de carreira? Em relação à análise de dados que ele quer saber, só a análise de dados ou em relação às outras? Porque muitas vezes a análise de dados... Só a análise de dados que ele fala. Porque, por exemplo, a análise de dados ele pode fazer só a parte mesmo por exemplo, fazer a parte, ele pode ser técnico em relação ao desenvolvimento, ou ele pode ser um analista de dados focado em uma área específica. Muitas vezes você vê um analista de dados que não é só técnico da área de tecnologia. Igual o Romeu falou, hoje em dia, várias outras áreas as pessoas estão procurando. Hoje em dia tem advogado, tem pessoal da área financeira, engenheiros tem bastante, até porque tem a matemática, a estatística toda ligada aqui, é bem interessante, aproveita bastante, né, qualquer tipo de engenharia, mas o mais importante é isso aí, ver qual carreira que ele quer seguir, né? Só análise de dados, ou se ele fala de análise de dados na parte de construção também, análise e visualização. Agora, qualquer dessas profissões, se a pessoa pesquisar e for evoluindo, não tem estagnação, não. A área de tecnologia, a pessoa sendo curiosa e acompanhando, porque, por exemplo, essa área, todo dia sai notícia nova, sai informação nova, sai tecnologia nova, é ir acompanhando e evoluindo. Não estagna, não. Não tem estagnação nessa área, não. Assim, quem não quiser, mas aquele negócio, como eu falei, é lifelong learning, é aprender a carreira inteira. Mas isso serve para qualquer profissão hoje em dia, né? Hoje em dia o mundo está evoluindo muito rápido, então qualquer profissão a pessoa tem que estar aprendendo todo dia.
Verdade, Marcos. Obrigada. Vamos para a última pergunta, então, que é do Carlos Rodrigues. Ele pergunta assim: quais seriam os hand skills mais importantes no mercado para um especialista em IA/ML? IA/ML, acho que muito importante hoje é raciocínio lógico e muita matemática também. Muita matemática, estatística. O Rom até falou, vocês estão criando um curso aí só de estatística para ciência de dados, né? Isso é importante. A álgebra, matemática. Matemática é uma coisa importante, dependendo do tamanho do projeto que for trabalhar, tem bastante coisa complexa. Então, assim, esse raciocínio lógico e matemático para trabalhar em relação a esses, principalmente machine learning, você pega aqueles modelos de machine learning, regressão, aqueles modelos todos de machine learning que existem, é bom, quanto mais a pessoa conhecermos de matemática e estatística, melhor para trabalhar. Principalmente engenheiro de machine learning, engenheiro de IA e cientista de dados, né? E está, na verdade, misturando, né? O pessoal, às vezes, dá nomes parecidos e está um sombreando com o outro, né? Muda um pouco, mas mais ou menos bem parecidas essas profissões. Muito bom, Marcos. Perfeito. Muito obrigada. A gente já respondeu todas as perguntas que a gente recebeu aqui. Obrigada pela sua palestra, pela sua rica troca aí. Foi muito bom. Acho que todo mundo enriqueceu muito aí com a sua fala. E agora a gente vai passar para a parte com os coordenadores, que vão falar um pouco mais sobre os cursos. Especialmente vou passar a palavra para o Tadeu, o professor Tadeu, que coordena vários cursos aí de pós-graduação no Núcleo de Tecnologias Digitais. E aí eu vou abrir a fala para ele, para que fique à vontade para se apresentar. Professor. Obrigado, Lívia. Marcos, obrigado pela estar aí colaborando com a gente e passando esse conhecimento grande que você tem aí. Pessoal, boa noite para todo mundo. Tadeu, uma coisa importante só de frisar o seguinte, está tendo um boom que eu estou vendo nas últimas, acho que 2 semanas, que o CEO da NVIDIA falou que não vai precisar mais aprender a programar. Mas isso aí é conversa dele em relação, assim, tem os interesses dele, porque isso aí a gente vê, você também já deve trabalhar há muito tempo, isso a gente vê desde a década de 90, quando eles criaram as ferramentas case, né? Eles falaram, não vai ter programador mais não. Isso na década de 90 já falavam, antes de entrar nos anos 2000. Não vai ter mais programador, porque essas ferramentas vão fazer tudo. Então, isso está vindo direto, mas pode mudar a forma de fazer, mas acho que deixar de programar tudo mais, não vai ter, não. Está mudando, está evoluindo, mas vai ter sempre espaço para a gente trabalhar com a parte de raciocínio lógico, programação. O que eu acho em relação a isso, e que a gente vê com uma frequência muito grande, é a integração desse conhecimento de programação com o que realmente o negócio precisa, né? Então, às vezes, você tem que criar uma solução ali que envolve diversas regras de negócio, que envolve um desejo do negócio, que não nós vamos demorar um pouquinho para chegar nesse ponto aí de não precisar mais de programador, né? Justamente. Tem cada vez mais ter isso aí mesmo. Pessoal, mas assim, é um prazer estar aqui compartilhando com vocês esse momento aqui com o Marcos. E as especializações, para mim, digamos assim, é o que me faz estar motivado com as diversas tecnologias. No caso específico aqui, é na área de Data Analytics ou gestão de dados, assim. Marcos, você comentou aí que você já tem bastante tempo na área de TI, eu fiquei até assim, sabe? Eu não vou falar não, mas isso não tira o gosto da gente. Eu fiz ciência da computação lá na UFMG e eu fui da 2ª turma lá, sabe? Então, a minha memória é fraquíssima, mas senão eu tinha bastante história para contar aí, sabe? Porque eu vivi vários momentos, graças a Deus, né? E espero aí estar aí compartilhando com vocês essas experiências. Rapidamente, em relação aos cursos, e aproveitando um pouco aí os slides que o Marcos mostrou,
a gente vê esse tanto de tecnologia aí, a gente pode falar assim, nossa senhora, ficar desesperado, falar, como é que eu vou conseguir tratar esse tanto de tecnologia e se a gente nós formos dormir hoje, amanhã já tem N tecnologias novas aí e algumas sobressaindo sobre as outras. Então, isso é impossível, a gente tem que nos conformar com a nossa capacidade de tratar as questões. E para isso, nós estamos vendo aí cada vez mais, né, as áreas sendo mais especializadas. Aí só para a gente linkar com os nossos cursos, nós começamos há muito tempo atrás com o nosso curso de banco de dados. E aí, depois veio uma evolução, falou assim, nós precisamos de um curso de BI. Tá? E aí, porque já estava surgindo lá a necessidade de um analista de BI. E aí foi evoluindo. Aí veio assim, a ciência de dados como um assunto bem forte na época. Né? Isso já tem uns tempos, deve ter uns 10 anos aí. Aí colocamos o curso de ciência de dados. De lá para cá, nós fomos evoluindo. Nós já temos curso disponível de estatística, temos o curso que é basicamente para formar o estatístico, né, de uma forma bastante prática. O curso de curso de ciência de dados evoluiu para o curso de inteligência artificial, porque os alunos e as empresas que nós temos contato e nós recebíamos a demanda, falaram assim, precisa de especializar mais em inteligência artificial. E aí fomos. Aí até chegar no ponto que nós estamos hoje. E colocamos cursos também assim, com um perfil mais daquela pessoa de negócio que quer aprender, quer envolver nesse mundo de dados. Então, nós temos o curso lá de gestão e análise estratégica de dados. E mais recentemente não, a partir de agora, no próximo no segundo semestre, 2 novos cursos, que é o de processamento de linguagem natural, que é NLP, e de visão computacional. Mas por que nós estamos trabalhando com esses diversos cursos? É porque se nós olharmos nessas redes sociais profissionais, cada vez mais a procura por profissionais especializados. Então, a empresa hoje, vou imaginar que tem um problema lá relacionado a, sei lá, chatbots. É interessante para ela que ela tenha uma pessoa lá com os conhecimentos e os fundamentos necessários para entender o problema da empresa e propor uma solução. Então, é difícil hoje para a empresa ter aquele profissional generalista, a não ser que seja uma pessoa experiente, assim, igual o Marcos, para chegar lá e falar assim, olha, o caminho aqui é esse. Então, cada vez mais, as empresas, e basta a gente olhar ali nessas redes profissionais, a procura por esses profissionais especializados. Então, no portfólio de cursos da PUC, nós estamos, na área de dados, que hoje é o assunto aqui, nós estamos tentando colocar cursos que formem ou que aumente as competências, as habilidades para todos os profissionais que o mercado está trabalhando. Tá? E nisso eu estou envolvido nessa jornada aí. Eu, assim, o Rômulo, o professor Gedeão que está aí, nós sempre, é lógico que nós temos as nossas empresas parceiras, né, as empresas parceiras que nos dão os feedback falando assim, essa área aí nós estamos precisando de profissionais no mercado, então vamos trabalhar com ela. E até foi bom aí que o professor Geraldo, que também faz parte da nossa equipe aqui, o professor é médico e ele é consultor e trabalha na área de saúde. Então, nós conversando, ele nos mostrou a importância de estar com curso um pouquinho mais voltado para a área de saúde. Enfim, nós temos aí um portfólio grande que hoje está falando aí de profissões novas e progressão na carreira, e a gente acha que
contribui para a formação de todos esses profissionais. Professor Geraldo, já que eu citei seu nome aí, você quer falar um pouquinho da sua experiência aí, não só na área de saúde, mas também porque você é um consultor da área de dados também, né? Então, independente de ser só específico na área de saúde. Sim. Boa noite a todas e todos. Primeiro, foi um prazer aí ouvir o Marcos, conheço ele de longa data do LinkedIn, né? Mas, então, eu lido com tecnologia da informação desde a época do byte lascado, né? Quando eu me formei em medicina em 1989 e no meio do curso eu descobri que existiam computadores, né? Então, eu fui fazer programação, análise de sistemas. Depois, logo que eu me formei, meus 2 primeiros empregos foram como analista de sistemas, né? No Hospital das Clínicas e na Faculdade de Medicina. Depois eu fui para o mercado, durante uma década desenvolvi softwares para a área médica, né? Consultório, infecção hospitalar e outros sistemas assim. E a partir dos anos 2000, eu passei a trabalhar mais com a inteligência de negócios e fazendo consultoria para operadoras de plano de saúde, para hospitais, e estou aí nessa balada. A gente já estamos aí na 6ª turma do curso de Ciência de Dados na Saúde, e está sendo muito interessante porque eu tenho perfil híbrido, né? Tem pessoas que são da área de saúde, médicos, dentistas, fisioterapeutas, tem pessoas que vêm da área de TI e também estatística, e a gente consegue fazer um nivelamento bem interessante e tem sido muito, muito interessante o trabalho, né, interdisciplinar dessas pessoas e tem sido muito bacana. É isso, professores. Uma coisa que é importante falar, o Tadeu e Geraldo, é que realmente essa parte de você estar gerando especialistas em cada área é importante, porque muitas vezes você chega numa empresa e ela fala, igual você falou, quero visão computacional. Mas não, conheço um profissional que é especialista em visão computacional que vai atender a resolver esse problema. Então, muitas vezes é importante conhecer o todo, mas ter que conhecer também os especialistas de cada área, porque muitas vezes você tem que chamar um especialista para resolver um problema. Isso é uma questão bem definida, então é muito importante. Essa segmentação que vocês têm feito é bem interessante, porque a pessoa pode focar naquilo, falando, não, eu gosto de a tecnologia aplicada à saúde, igual o Geraldo falou. Muitas vezes o profissional de saúde fala, não, eu quero trabalhar com tecnologia, eu quero saber avaliar meus dados, né? Isso é interessante. Então, cada vez mais. Do mesmo jeito, estatística, você falou, estatística também é super importante. Vocês estão criando curso de estatística, é uma área muito boa. Mesmo que a pessoa tenha uma formação em outra área, a pessoa saber estatística para trabalhar os dados é bem interessante, sabe? Então, é muito bacana isso que vocês estão fazendo aí na PUC, que é segmentando bastante para o pessoal ter escolha, né? Isso é bacana. Ô Marcos, lá num dos meus locais de trabalho, né, que é a Unimed, eu trabalho do lado da área de ciência de dados e tem 3 médicos lá, 2 estatísticos, uma enfermeira, enfim, tem uma equipe multidisciplinar, né? Mas eu faço bullying com eles, eu chego para eles e falo assim, ó, na hora que a gente levanta o capô da inteligência artificial, o que tem lá por baixo é matemática e estatística. Né, análise multivariada, tal. Eles ficam com raiva, mas reconhecem que é isso mesmo. Então, esse conhecimento é fundamental. É verdade. Professor Tadeu, professor Geraldo, a gente tem algumas perguntas aqui que são para vocês. Regiane Lopes, ela pergunta assim, para quem quer migrar para a carreira de dados, por qual pós devo começar? Ciências de dados e Big Data ou inteligência artificial e aprendizado da máquina? Olha, depende um pouco do background que cada um, que o aluno ou a pessoa que vai participar do curso tem. Porque eu acho assim que em termos de começar a entender mais
as questões de dado, a necessidade do dado estar organizado na organização, da gestão dos dados. Então, assim, se a pessoa quer entrar nesse mundo aí, um curso interessante é o curso de gestão e análise e estratégia de dados, porque ele mostra as questões, a necessidade da gestão do dado linkado ao negócio. Agora, se o possível aluno for querer entrar mais nas questões mais, digamos assim, mais técnicas, eu acho que o curso de inteligência artificial ele tem um nível técnico bastante elevado. Eu acho que talvez fosse mais interessante iniciar pelo curso de ciência de dados. Porque eu não estou falando aqui que o curso de ciência de dados digamos assim, é tranquilo, mas inteligência artificial tem um nível de programação bem grande. Então, às vezes, as pessoas que estão entrando na área podem ter um pouquinho mais de dificuldade. Mas nós temos experiências, igual o professor Geraldo citou aí no curso de Ciência de Dados aplicada à Saúde, que nós temos lá enfermeiros, médicos que estão transitando bem. É lógico que cada um vai ter que dedicar um pouquinho mais à área que tem menos conhecimento, mas consegue transitar bem lá. Então, assim, em relação a esses dois cursos, eu acho que o de ciência de dados é mais tranquilo que a inteligência artificial, porque tem menos programação, e quem não é da área, às vezes, tem um pouquinho mais de dificuldade, mas eu acho interessante também olhar esses outros cursos aí, que é o de gestão e análise estratégica de dados e o Analytics e BI, que tem uma pegada um pouquinho diferente. O professor Ricardo, o Rômel aí pode comentar um pouquinho sobre isso também. Tadeu, acho que você fez uma bela introdução e eu gostaria de pontuar e até compartilhar um slide aqui, se vocês me permitem, de maneira muito rápida, para complementar a fala que o Tadeu nos trouxe. Nesse slide, a gente mostra um pouco sobre os profissionais que a gente enxerga nessa carreira de processamento, análise, gestão de dados, e agora nas frentes mais novas, que o Tadeu bem mencionou aí, né, da ciência de dados, da inteligência artificial, agora já extrapolando para o processamento de linguagem natural, para visão computacional. Então, quando a gente fala de ciência de dados é um grande guarda-chuva, né? E aí a gente enxerga uma série de possibilidades dentro dessa área de ciência de dados. Existe o arquiteto de dados, o analista de dados, o próprio cientista de dados, o engenheiro de dados, o engenheiro de machine learning, agora o especialista em processamento de linguagem natural, o especialista em visão computacional, o estatístico. Dentro das nossas opções de cursos, tem a ciência de dados aplicada à saúde. Então, é muito interessante você observar, né, dentro aí, Regiane, especificamente da sua pergunta, qual desses perfis você se enxerga, você se visualiza, né? Muita gente tem dito sobre a transição de carreira. Eu defendo uma tese de que muita gente que está buscando a transição de carreira, na verdade, está querendo trazer para dentro do seu universo a tecnologia que trata de dados. Então, ali no papel de analista de dados, a gente tem um valor agregado muito grande a ser feito em todas as profissões, os segmentos de mercado, né? Então, é importante você se situar aí na sua perspectiva de carreira, no seu background, né? No seu repertório, porque essas alternativas aí, cada uma delas trata um universo, né, de tarefas,
Aqui na sequência a gente fala um pouquinho sobre o que cada um desses faz. Eu posso compartilhar esse material com vocês aí no chat, que pode dar uma luz, pode trazer uma luz para vocês sobre essas possibilidades. Aqui eu falo do arquiteto de dados, do analista de dados, do cientista de dados, do engenheiro de dados, do engenheiro de machine learning, do estatístico. Então, eu acredito que isso pode trazer um pouco de clareza aí nas opções que vocês vão encontrar no universo de dados. Só para complementar a fala que o Tadeu já tinha colocado. Isso, agora vamos então para a próxima pergunta, que a Regiane Lopes, ela pergunta assim: qual a diferença da pós Ciências de Dados e Big Data online em relação ao EAD em relação ao conteúdo da ementa? Vi que algumas matérias existem no EAD e que não estão no online e vice-versa. Exemplo, Python para ciências de dados tem no online, mas não está mapeado no EAD. Um feedback, a funcionalidade de comparar o curso foi uma excelente ideia. Só um feedback. Obrigada. Isso aí eu vou comentar aqui, mas o Romy também pode complementar. Regiane, a ideia da PUC, fora 2 cursos, que é o curso de Inteligência Artificial e o curso de Ciência de Dados, é que o mesmo projeto e as mesmas emendas estejam nas 2 modalidades. Acontece que a oferta na modalidade EAD, ela é anual. Então, você faz a oferta lá no início do ano e aquela oferta fica... você pode entrar nela durante o ano todo. Já na oferta online, a gente pode atualizar semestralmente. Então, às vezes, dá essa diferença, mas a ideia é que seja a mesma. Por exemplo, o curso de IA do início do semestre já tem um pouco... o curso para o segundo semestre agora, já tem uma pequena diferença das emendas do início do semestre. Então, na modalidade online, a gente pode fazer essa atualização semestral. E na modalidade EAD, ela é anual. Mas, início de cada ano, a intenção é que a gente mantenha, faça e oferte o mesmo projeto, tá? Mas o Romy também, que está bem envolvido com a parte assim, mais de acompanhamento administrativo dos cursos, ele pode até fazer um comentário nisso, porque ele está vivendo bastante isso lá dentro. Obrigado, Tadeu. Hoje a gente tem, né, a opção EAD, a opção online ao vivo. Daqui a pouco a gente vai ter um hibridismo aí, onde a gente vai ter um pouco de cada uma dessas coisas. E eu costumo dizer, eu sou da área de interface humano-computador, de experiência do usuário, é uma área que eu gosto bastante. E eu costumo dizer que é o seguinte: o curso EAD e o curso online, ele, em termos de conteúdo, é basicamente o mesmo. Agora, em termos da experiência do usuário, ele é muito diferente, né? E não há assim, esse aqui é melhor ou aquele é melhor. Não. Qual que é a sua dor? Você tem o tempo para estar ali online participando daquela interação? Se você tiver, vai ser muito interessante você participar do curso online, né? Se você tem uma vida corrida e você gosta de parar com calma para fazer o seu estudo, você gosta de um processo de reflexão ali, para e vai, né? Talvez o curso EAD seja mais adequado. Então, essa reflexão ela é muito importante, né? Você tem um benefício no curso EAD, você tem uma experiência no curso EAD e você tem uma outra experiência no curso online ao vivo. Então, diante dessa reflexão é que você vai entender qual que é o melhor das duas propostas, né, para você. Em termos do conteúdo, em termos do corpo docente, como o Tadeu disse, o nosso desejo é ter a mesma qualidade que a gente está buscando para essas ofertas, né, a gente ter ali nos 2 ambientes.
então os mesmos professores, a mesma matriz curricular, né? E aí eu gosto de chamar uma atenção, o professor Tadeu é uma pessoa extremamente envolvida nisso, né? Vive estudando, vive fazendo cursos, está sempre antenado, então os cursos eles são atualizados praticamente todo semestre. Então a gente busca trazer esse repertório para as duas ofertas. A oferta online ela é uma oferta que ela acontece uma renovação todo semestre. A oferta EAD ela tem uma atualização pela dinâmica, né, das gravações, ela tem uma atualização anual. Mas, de uma certa maneira, o coordenador dos cursos lá no EAD, o coordenador dos cursos no online, é a mesma pessoa sempre que possível, né? Então, a gente tem essa... Eu gosto, né, sempre de trazer essa resposta. Tadeu, uma pessoa perguntou uma dúvida diretamente para você. A Cristiane Caldeira de Melo perguntou assim: Professor Tadeu, os professores do curso de IA são todos mestres? Não, mas eu diria assim, são todos especialistas, tá? Quando eu falo especialista, é que conhece do assunto, tá? A PUC, ela tem uma preocupação grande de atender, né, de estar assim, atendendo, né, a portaria do MEC em relação ao corpo docente dos cursos de especialização. Talvez a PUC até esteja um pouquinho assim, mais exigente do que outras instituições de ensino. A portaria lá do MEC, ela fala que tem que ter um percentual de mestres e doutores e outros especialistas. Então, assim, nesse aspecto, a gente está assim, bem tranquilo em relação a isso, mas quando o professor não é mestre, ele está lá porque ele é, digamos assim, especialista no assunto. Então, às vezes a gente tem aí alguns professores que estão lá no... e outra questão é que praticamente eu diria que 95% dos nossos professores do corpo docente, eles estão atuando diretamente no mercado. Quando essa expressão mercado assim, ela é meio tá ficando meio batida, né? Mas a gente fala assim que atua dentro de empresas, e isso tem uma vantagem muito grande, porque eles estão vivendo os problemas, eles sabem o que as empresas estão precisando, tá? Então, não são todos mestres, mas os que não são mestres são especialistas no assunto e tem o título, né, que ele precisa ter no mínimo uma especialização. Então, nós não temos professores que não possuem uma especialização, seja na área que ele está ministrando na aula ou numa outra, mas que está relacionada ao curso. Tadeu, se me permite, deixa eu contribuir um pouquinho, porque eu estou nesses dois mundos. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Eu venho do mundo acadêmico, do ponto de vista de inteligência artificial, mestrado em inteligência artificial, e o doutorado também está caminhando pela inteligência artificial, mas eu sou um profissional de mercado e existe uma diferença. Inteligência artificial é matemática, estatística, computação. E o que se estuda lá na academia é muito mais as bases, mas o mercado ele caminha em cima da utilização do que já está funcionando, que está comprovado. É importante essa mistura dos profissionais, porque senão o aluno aqui ele não vai aprender como utilizar na essência, fazer essa prática no dia a dia. Então, eu vejo que essa mistura que a PUC faz de profissionais que vêm do mercado, que nem sempre são profissionais de mestrado, mas os profissionais acadêmicos, é que traz essa essência, essa importância para o curso, para que os alunos consigam sair, pelo menos, com um conhecimento bom, mais uma possibilidade de praticar. Não, ok. Aqui, só complementando, aqui, Lívia Regiane, lá nas nossas páginas, lá tem aqui canal Fale com o Coordenador. Caso seja feito interesse, eu posso mandar, você mandando a
fazendo um contato por lá, eu posso mandar o corpo docente com o LinkedIn ou então com o currículo Lattes de cada um. Às vezes, um professor não tem os dois perfis, mas pelo menos o LinkedIn nós temos de todos eles. Aí eu posso passar para vocês, tá? Então, vamos finalizar aqui, né, nosso encontro de hoje. Vamos agradecer ao Marcos, que estava aí com a gente, compartilhou a rica palestra com todos nós. Professor Tadeu, professor Rômulo, professor Gideão, professor Ricardo, professor Geraldo. Obrigada por estarem aqui conosco. Obrigada a todos vocês também por estarem aqui, né, no nosso segundo dia de rodada de palestras do Núcleo de Tecnologias Digitais. Uma boa noite para todos. Muito obrigada e até mais. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite, gente. Coloquei os slides aí no chat para vocês sobre os perfis profissionais da área de dados. Muito obrigado pela participação de todos, em especial meu caro amigo Marcos. Aí, obrigado por essa gentileza de trazer um pouco das novidades para a turma. Um abraço. Eu que agradeço o convite, Rômulo. Um abraço.